Eu te convido para abrir a Bíblia em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Eu vou ler todo o capítulo de Jonas, gente, e eu quero que você preste atenção, tá? Vamos meditar um pouquinho. O tema é espiritualidade. O título é o que Deus não fez, tá? Nós vamos falar sobre o que Deus não fez. O tema também pode ser missões, dá certo também. Olha o que diz a palavra do Senhor, né? Jonas é um profeta maior. Tem gente folheando a Bíblia, isso é importante, tá? Nós temos tempo, pode folhear a Bíblia, pode achar aí. Está dentro dos 12 profetas menores. Ok? Tem gente que está procurando a Bíblia ainda, mas vai achar. Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor aqui diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos,
não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai falar conosco e já está falando. Quero aqui agora dizer da importância que é estar na tua casa, recebendo do Senhor a orientação, a direção para a caminhada da vida. Todos que aqui vieram, guarda. Todos que vieram aqui, liberta. Todos que vieram, abençoa. Pai de amor, nos dá uma semana glamurosa. E na noite de hoje aquece os nossos corações e fala com poder e autoridade no nome santo de Jesus. Amém. Quando eu fiz a prova de teologia, alguém me orientou. Quando eu fiz a prova para ser pastor, alguém me orientou e falou: toma cuidado que eles vão te fazer uma pergunta. E essa pergunta ela vai abrir toda a sabatina. Eu falei: tá bom, qual que é a pergunta? E eles me disseram: eles vão perguntar para você quem é Deus. E se eu fizer essa pergunta para você agora, eu vou dizer que 80% aqui não sabe quem é Deus. Não sabe nem definir, para falar a verdade. Quem é Deus? E quando a gente pergunta quem é, as pessoas falam assim: ah, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é eterno. Não, eu não estou pedindo os atributos. Eu não estou pedindo as qualidades. Eu estou perguntando quem é. A gente tem que responder a pergunta: quem é Deus? E eu falei, eu tenho que memorizar essa definição, porque a pessoa me falou que essa pergunta vai cair. E como é que eu, postulante ao pastorado, que fiz curso de teologia, não vou saber definir quem é Deus? E aí eu memorizei. Deus é o Criador e o sustentador de todo o universo. Diga comigo: Deus é o Criador e o sustentador de todo o universo. Então Deus criou tudo, sim ou não? Mas aí está dizendo que Deus não criou alguma coisa. Está dizendo que existem coisas que Deus não criou. Como é que a gente sai desse imbróglio? Se Deus é o Criador, e na definição diz: Deus é o Criador e o sustentador de todo o universo. Pensa em algo, foi Deus que criou. Pensa em outra coisa, foi Deus que criou. Mas esse texto que nós vamos fazer a narrativa, a dissertação aqui, você vai ver que tem algo que Deus não criou e que existe. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre Jonas. Quem era Jonas? Profeta, rei, sacerdote, juiz. Quem era Jonas? Profeta. O nome Jonas significa o quê? Pomba. O nome Jonas significa pomba. E Deus então vai ter com Jonas. E se ele era um profeta, era comum Deus estar falando com ele. E o Senhor então vai ter com Jonas e diz para ele: olha, é para você ir para Nínive, que era a capital da Assíria naquele momento, e você pregar
porque senão eu vou destruir Nínive. Então, para que a gente se situe geograficamente, Nínive ficava no Iraque. Hoje uma cidade chamada Mossul, está lá até hoje, é Nínive. Naquele tempo o Império Assírio havia dominado aquela região caldeia. Então era o Império Assírio. Acontece que os ninivitas, ou os assírios, eles eram extremamente maus, eles eram extremamente truculentos. E a forma de punir os inimigos era bizarra. O romano, quando ele queria punir o inimigo, ele crucificava. O assírio não. Quando ele queria punir o inimigo, ele empalava. Então, para você entender, eles pegavam um poste, apontavam ele como se fosse um lápis, enterravam 1 metro no chão e deixavam 1 metro para fora. E todos os inimigos dos ninivitas, eles sentavam em cima do poste. Muitas vezes o empalamento, se o poste fosse mais fino, o empalamento saía pela boca. Então essa era a forma que os ninivitas matavam os seus inimigos. Por isso eles ganharam a fama de muito maus. Quando Deus comissiona Jonas para pregar para os ninivitas, Jonas simplesmente não quis ir. Pastor, onde Jonas estava quando ele recebeu o chamado? Ele estava na terra dele. Ele estava lá na cidade dele, em Israel. E o nome da cidade é Jeterefer. Essa cidade, essa região existe até hoje. E a distância de Jeterefer até Nínive, em linha reta, era 900 quilômetros. Então Jonas ia ter que fazer uma viagem, considerando que ele fosse a pé, ele teria que fazer uma viagem de 45 dias, 50 dias para chegar e pregar. Acontece que Jonas, ele era nacionalista. O que é uma pessoa nacionalista? É exatamente o que Donald Trump está tentando fazer com os Estados Unidos, se fechando, se valorizando, elevando as taxas de importação. Isso é nacionalismo. É exatamente o que o Israel faz. Israel é uma nação nacionalista. O Irã é nacionalista. A Rússia é nacionalista. Normalmente todos os países que têm a cor vermelha na bandeira é um país nacionalista. E aí Jonas, ele pensou bem e fez um plano de fuga. Deus mandou ir para Nínive, mas eu vou para o fim do mundo. E o fim do mundo naquela época se chamava Tarsis. Se você olhar a definição de Tarsis, você vai encontrar lá, fim do mundo. Era um lugar tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que não tinha nada a ver com Israel. Hoje, nós sabemos que Tarsis é a Espanha. Então, Deus mandou ir para oeste, ele foi para leste. Deus mandou ir para Nínive e ele pegou descendo, que é muito comum hoje, né? Pegou descendo, ou vou pegar descendo. Não é bom pegar descendo não, viu? Vou mostrar para vocês que pegar descendo muitas vezes é sofrimento. Então, quando o Senhor comissiona ele, né, na missão e propósito, que Deus fala para ele, olha, para você ir para Nínive, ele fala, não, eu vou bolar aqui um plano de fuga, foi até Jope. A palavra Jope significa delícia. Muitas vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus para viver na zona de conforto. Muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus para viver a delícia do momento. Irmãos, o que é melhor? Ir fazer missões lá na Turquia, ir fazer missões
lá no Afeganistão ou ir fazer missão no Shopping Buriti? O Shopping Buriti é uma delícia, não é? Sim ou não, gente? Não vem que não tem, que eu sei que vocês gostam. Então, o que Jonas preferiu? Preferiu a zona de conforto. Ele não foi fazer o que Deus mandou. E aí começa uma escalada íngreme. Primeiramente ele desce para Jope, até aí tudo bem, é delícia. Depois ele desce para o navio, depois ele desce para o porão do navio, depois ele desce para o mar, depois ele desce para a barriga do peixe e por fim vira vômito. Essa é a trajetória de um homem que não faz a vontade de Deus. E eu não sei quantas pessoas aqui, porventura, têm fugido de Deus. Assim, agora, se você quiser levantar a mão, quantos aqui sabe que Deus chama você para alguma coisa? Levante a mão. Ok. Você está indo para Nínive ou você está indo para Tarsis? Você está indo de encontro à vontade de Deus ou você tem estabelecido um plano de fuga? O que você tem feito na igreja? Além de participar dos cultos, o que você tem feito aqui? Qual é o teu serviço? Porque missão todo mundo tem e propósito todo mundo deve ter. Mas qual é o teu serviço na obra de Deus? Se você não tem serviço na obra de Deus, há uma rota de fuga. Porque participar de um culto é prazeroso, irmão. Mas não é só isso. De repente, o culto, ele é um jope na sua vida. Ele é apenas uma delícia. E nós não podemos ficar estacionados na zona de conforto. Você vai ter que ir para algum lugar e desenvolver o propósito, viver o processo e chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Muitas vezes envolve um pouco de sacrifício. Mas eu te garanto que fugir dele é muito mais sacrificioso. A própria Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos a facilidade de procurar fazer aquilo que dá menos esforço, que dá menos trabalho. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o pastoreio, eu fugi. E eu fugi 10 anos. E quando eu decidi obedecer, porque não tinha jeito mais, também fui vomitado por um peixe. Eu também desci para Jope, desci para Tarsis, desci para o porão, desci para o ventre da baleia ou do peixe, como você queira, e eu também me tornei vômito de um peixe. Quando nós capotamos o carro aqui perto de Santa Helena, nós estávamos num carro oficial da prefeitura, e o motorista fez uma manobra que eu jamais faria. Ele conseguiu dar 6 capotadas no carro. Quem que estava lá? Jonas Antônio. Fugindo de quem? Porque há 10 anos atrás eu havia dito para o meu pastor: eu jamais vou ser pastor, porque pastor sofre muito. Primeiro, ele não me perguntou nada. Segundo, se eu falei que jamais seria, é porque Deus já tinha falado comigo. E quando nós nos envolvemos nesse acidente, que a cidade inteira ficou sabendo, quando eu saí daquele carro, eu estava totalmente em pânico, descontrolado. De um lado a esposa toda ensanguentada, do outro lado a secretária da educação toda ensanguentada, o motorista não tinha sentido nada,
E eu achando que ia morrer, num desequilíbrio, num pânico, numa situação que eu não quero viver novamente. Ali eu falei, alguma coisa está errada na minha vida. Alguma coisa está errada. E aí, após o acidente, nós ficamos internados uns 3 dias, eu e ela. Minha esposa quebrou a segunda vértebra cervical. Ela não morreu porque Deus pôs a mão, porque o doutor Maurício, ortopedista, falou, eu já vi muito defunto bonito igual a senhora. Você olha, não tem nada, mas ele está com a fratura na coluna. Então a minha esposa, Deus fechou a sepultura dela, nos deu uma segunda chance. E aí eu fui procurar um psicólogo. E nem precisava, porque Deus já vinha falando. Chegando lá, eu fiz 60 dias de sessões, acho que eram 2 por semana, ou era 1 por semana, não me lembro. Eu sei que eu fiz 60 dias. E eu me lembro de uma frase que eu disse para ela, eu falei, doutora, eu não sou feliz. Ela falou, mas você é um cristão, por que você não é feliz? Eu falei, não sei, eu não sou feliz. E aí, Deus foi falando no meu coração e eu fui entendendo que a minha infelicidade era justamente porque eu não estava no centro da vontade de Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem um chamado, você pode estar com 1 milhão na conta que você não vai ser feliz. Se você não estiver obedecendo o chamado, você pode ganhar na Mega Sena sozinho, que você não vai ser feliz. Nós temos que fazer a vontade de Deus, ponha isso na sua cabeça. E a vontade de Deus é servir o próximo. Você nasceu para servir o próximo. Então Jonas, ele vai para Jope e pega um navio. Ele entra no navio. A partir do momento que ele entra no navio, vem um vendaval e uma tempestade, possivelmente um maremoto, um tufão, um tornado, algo acomete aquele navio por ordem divina. Quando Jonas viu que o tempo ia fechar mesmo, que o negócio ia ficar tenso, ele ficou mais indiferente ainda e desceu para o porão. E lá no porão ele ficou fingindo que estava dormindo enquanto o circo pegava fogo. O capitão da embarcação, vendo aquela situação, orientou para que jogassem as malas no mar. Gente, alivia o navio, tira todo o peso, joga toda a carga no mar, porque nós vamos afundar. E aquilo não afundava, mas ia destruindo o navio. Aí eles lançaram sortes, porque eles eram pagãos, eles lançaram sorte para que os deuses dissessem quem era o responsável por aquela catástrofe, porque naquele tempo era muito comum as pessoas acreditarem aos deuses os infortúnios. E aí a sorte caiu sobre Jonas. O capitão então desce lá no porão e fala, rapaz, qual que é a tua? O navio está afundando, está todo mundo morrendo de medo, passando mal, e você está aqui de boa, deitado, como se nada tivesse acontecido. Irmãos, um homem fora do chamado de Deus é pior do que um ímpio. Um homem fora do chamado de Deus, ele é um peso morto dentro de uma embarcação. Ele falou, não, o navio está afundando por minha causa. Ele falou, então levanta, rapaz, o que você está fazendo aí? O que você fez? Da onde que você veio? Quem é você? Aí é aquela hora mais difícil, gente, quando você é crente, cristão, sabe que é filho de Deus, que está andando fora dos caminhos, e você vai dar um testemunho de Deus quando você mesmo não é um testemunho. Não, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, eu estou fugindo dele porque eu sou isso, eu sou um rebelde, eu sou
Aí o capitão falou: bom, e agora, o que nós vamos fazer? Gente, ele era tão cascudo, porque se eu fosse ele, eu pulava no mar e já resolvia o problema. Ele falou: não, me joga. Não, dá uma olhada, gente. O problema é eu, e daí? Me joga lá dentro. O homem não tinha nem força para suicidar, de tão ruim que ele era. E aí pegaram ele, irmãos, e eles pegaram com temor, porque ele sabia quem era o Deus Jeová, que havia destruído Moabe, que havia destruído tantos reinos, Jericó. Eles sabiam quem era o Deus Jeová, e eles com muito medo ofereceram sacrifícios a Deus, e pegaram Jonas e jogaram dentro do mar. No que Jonas desce para o mar, a tempestade acalma. Eu não sei se você já abrigou um Jonas na sua casa, ou na sua empresa, ou já fez negócio com Jonas. O Jonas é pesado. O Jonas atrai a ira de Deus. O Jonas não está nem aí para o teu problema. O Jonas, ele é indiferente. O Jonas, ele é um covarde. O Jonas, ele é um rebelde. O Jonas é um mau caráter. Pastor, mas como? Se Jonas era um profeta? Pois é, gente. Tem pastor mau caráter. Tem pastor rebelde. Tem pastor que está debaixo do chicote de Jeová. Tem pastor que é indiferente. Tem pastor que quer a sua lã e não o seu conforto. Lamentavelmente, as igrejas estão apinhadas de Jonas. E muitos deles atrás de um púlpito, enganando multidões. Gente que não está ali para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a sua própria vontade. Gente que se tornou pastor para ficar rico e não para levar a igreja ao crescimento. Gente que se tornou pastor para poder conseguir um cargo público e não para cuidar do rebanho. É assim que funciona. Só que esse povo vai sofrer, porque eles vão descer para a barriga do peixe. E quando você vai para o livro de Jonas, você vai ver que Jonas então vai parar na garganta de um peixe. E na garganta desse peixe havia mucosa gástrica. E nós sabemos que a mucosa gástrica, ela tem uma acidez de mais ou menos pH de 2. É pH de limão. Jonas estava sendo banhado por uma mucosa gástrica. Jonas estava enrolado em algas. O próprio texto fala sobre isso. Ele estava passando frio, porque os peixes são pecilotérmicos, eles não têm temperatura corporal. A temperatura de um peixe é de acordo com a temperatura da água. Se ele não tem temperatura corporal como a nossa, Jonas estava sujeito à temperatura do mar. Possivelmente, eu não sei que temperatura era, mas algo próximo a 0 grau. Então nós vamos ver, irmãos, que esse homem sofreu muito. E aqui na oração dele a gente vai perceber que ele viveu a sensação de morte. Toda pessoa que não está fazendo a vontade de Deus, ela vai se envolver em algas, ela vai viver a temperatura do mundo, ela vai passar por sensações de morte, ela vai ficar no escuro, ela vai sofrer, ela vai ter solitárias na sua vida. Solitárias que eu digo é viver na clausura, na escuridão, nas trevas em algum momento da sua vida. Não é um bom negócio você resistir ao chamado de Deus. Quantas pessoas, pastor Marcondes, poderia estar fazendo teologia, sendo um pastor, um missionário, mas com todo respeito, e não vai ofensa, o povo quer ser médico, o povo quer ser advogado. Ótimo, irmãos, tem gente que tem chamado para ser médico, maravilha. Mas se você tem chamado para ser pastor, missionário, e está escondido atrás de uma roupa branca, prepara que você vai conhecer a garganta da baleia. Ninguém dá prejuízo para Deus, não.
Quando Deus precisava então que eu trabalhasse, e eu estava fugindo, porque naquela época eu queria ser vereador. Verdade, irmãos. Na minha loucura eu me vi sentado na cadeira do prefeito. Estou falando sério, isso é megalomania. Desejo de ser grande, eu queria ser vereador. Na época eu era superintendente da educação de jovens e adultos, eu tinha 118 professores. E eu fiz a conta, se cada um me conseguisse 5 votos, 6 votos, sei lá quantos. E eu comecei a me embriagar com essa realidade, que não era a vontade de Deus para a minha vida. E aí o que aconteceu? Eu tive que enfrentar 6 capotamentos, quase ficar viúvo, passar por tanta dor, por tanto constrangimento, para perceber que mexeram no meu queijo. E Deus vai mexer no nosso queijo, irmãos, até a gente entender. Quantas pessoas estão administrando câncer, quando deveriam estar fazendo a obra de Deus? Quantas pessoas estão à bancarrota, passando vida de privação e de miséria, quando deveria estar comendo do melhor dessa terra, servindo ao Senhor através do seu chamado? Quantas pessoas estão aí tomando remédios faixa preta, quando deveriam estar fazendo a vontade de Deus e provando das delícias da vontade do Senhor? A maioria dessas pessoas que administram depressão, situações mentais, na verdade elas são fugitivos de Deus, não estão fazendo a vontade de Deus, estão vivendo para o seu umbigo, estão vivendo, sabe, no ostracismo. Então, queridos, preste atenção, avalie a tua vida, toma muito cuidado. Então, no ano de 2002, no dia 7 de julho, o carro capotou. Deus falou muito comigo. Quando alguma coisa estiver acontecendo de ruim com você, Deus está falando com você. Porque quando está tudo bem, você não ouve. Quando as coisas vão de vento em popa, as 1000 maravilhas, você não ouve. É preciso que Deus permita uma enfermidade, às vezes uma enfermidade até crônica, para que você acorde e perceba que você não está no centro da vontade dEle. Você tem dinheiro sobrando na conta, mas não tem alegria. Você tem uma cama que vale 20 mil, mas você não dorme. Então, queridos, muitas vezes você tem um marido, mas vive a solidão ao lado dele. Por quê? Porque há vazio em você e às vezes há vazio no seu cônjuge. E você tenta preencher com estereótipos. Desenvolve uma compulsão por comprar. Desenvolve uma bipolaridade por conta de que não está fazendo a vontade de Deus. Quero que você pense comigo. Jonas, então, ele cai no ventre da baleia, ele faz uma oração e Deus ouve. E aí então a baleia o vomita na terra. E tem muita gente que é expert em criticar a Bíblia. Essa é a história mais mentirosa que eu já ouvi falar. Lá em Nínive não tem praia. Claro que não tem. Nínive fica à beira do rio Tigre. Mossul fica à beira do rio Tigre. É claro que não tem praia. Ué, mas como é que a baleia vomitou Jonas na praia? Bom, a baleia vomitou Jonas em terra seca. Ele teve que andar 1.200 quilômetros para chegar em Nínive. Você olha, parece que ele já sai vomitando e rolando e pregando, né? Não é desse jeito, irmãos. Do momento em que ele foi vomitado na praia, ele levou aproximadamente 60 dias para chegar onde ele tinha que chegar. E a Bíblia não fala praia, a Bíblia fala terra seca. Ele foi vomitado, quem ia andar só 900 quilômetros, agora vai andar 1.200. Agora, pasmem, ele chega em Nínive e ele prega
arrependimento. A cidade inteira fez jejum. Até jumento fez jejum, irmão. Você já viu jumento em jejum? Você já viu cachorro em jejum? Galinha em jejum? A Bíblia fala que toda a criação, o arrependimento foi tamanho que toda a cidade, com tudo que há, que respira, fez jejum e não comeram e foram cobertos de pano de saco. Um dos maiores avivamentos aconteceu em Nínive. Talvez Rio Verde ainda não foi tomado pela presença de Deus, porque você tem fugido do seu chamado. Você está confiando só no pastor Antônio, você está confiando só no pastor Marcondes, pastor Francisco. Preste atenção, enquanto isso a sua vida vai mal. Os negócios não funcionam, não fluem. Você dá um passo para frente e um para trás. Você não é feliz no casamento. Você está vivendo uma bolha. Então, queridos, toda a cidade se arrependeu, até o rei da cidade. Tinha 120.000 pessoas naquela cidade. E após a pregação de Jonas, a Bíblia fala que todos se converteram. Olha o perigo de não obedecer um chamado. Olha o perigo de não obedecer um chamado. Todos se converteram. Quanto tempo durou essa suposta conversão? A gente não sabe, mas é o que está escrito aqui. E quando Jonas viu que todo mundo se converteu, como é que ele ficou? Depressivo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer que Deus haja com justiça contra os seus inimigos? Ou que Ele tenha misericórdia dos seus inimigos? Essa era a pergunta que não queria calar contra Jonas. Jonas não queria que Deus agisse de misericórdia com os ninivitas. Ele queria que Deus mandasse fogo do céu. E nós? Quantas vezes a gente deseja que a pessoa que nos faz mal receba a ira de Deus, quando na verdade Deus quer agir de compaixão com ela? E aí nós somos melhor do que Jonas no quê? Quantas vezes Deus falou para você, vou dar um exemplo. Quantas vezes Deus falou para você, vai lá, coloca tantos reais no gasofilácio, abençoa essa obra, e você fala, isso é coisa da minha cabeça. Arreda Satanás. Quantas vezes Deus falou para você, olha, procura o ministério X, procura a casa de luz, vai, se envolve com a obra, produz, faça alguma coisa. Você fala, isso é pensamento furtivo, isso é coisa da minha cabeça. Jonas ficou revoltado, ficou depressivo porque Deus estava sendo bom. Você sabia que aqui na história da nossa igreja, nós tivemos pessoas que saíram daqui porque a igreja estava crescendo? Um dia um casal me procurou, falou, pastor, nós queremos deixar a igreja. Falei, irmão, tudo bem, mas me fala por quê, o que está acontecendo? Nós não queremos ficar aqui porque a igreja está crescendo muito. Eu falei, beleza, posso colocar na carta que o motivo da saída é porque vocês não concordam com o crescimento da igreja? Não, pastor, isso está apelando. Não, quem está apelando é vocês aí. Vocês vêm com a desculpa mais esfarrapada dessa, que é contra o crescimento da igreja, e quer que eu aceite calado, passivamente. E eu sei que a conversa não terminou bom, não terminou legal, e eu falei para eles, eu queria que vocês seguissem o caminho de vocês. Vocês estão me prejudicando a obra e atrapalhando o crescimento da igreja. E eles saíram. Lamentavelmente, isso aí é o retrato de Jonas, não quer que a igreja cresça. Por quê? Porque quer ficar em Jerusalém no conforto, né? E muitas vezes a gente não tem tempo para cuidar dos crentes velhos, tem que cuidar dos novos. E a pessoa então perde aquele status
E ele fica incomodado. Jonas então vai se abrigar num lugar ermo. E ele encontra uma árvore, um arbusto. E ele ali se ancora, fica sentadinho ali. E Deus fala para a planta, cresce para dar sombra para ele. E ele ficou ali. Durante muitos dias ele ficou ali abrigado debaixo daquela sombra. Aí Deus autoriza um nematóide, um verme, a entrar pela raiz e destruir a planta. E o vermezinho obedece a Deus, vai lá, sobe e destrói, né, o sistema vascular da planta, e a planta morre. E aí ele entra em depressão e fala, Senhor, mas como é que você faz isso comigo? Você matou a plantinha. Aí Deus fala para ele, você tem dó de uma planta, mas não tem dó de 120 mil pessoas. E quem é Jonas, gente? Diga, sou eu. Diga. Não, fala. Você é o Jonas, eu sou o Jonas. A gente tem dó de um cachorrinho. Vai lá, compra a ração de R$50 o quilo. Meu cachorro só come ração não sei das quantas. E quando você vê uma criança precisando de leite, você não tem coragem de dar 2 litros de leite. Mas o cachorrinho é ração de não sei quanto. É coração refogado, misturado com ração. Irmãos, nós somos o Jonas. Nós somos o Jonas. Mas o pastor não podia fazer aquilo. Não, é porque o pastor trocou o teclado de lugar. Ele pegou o teclado dali e colocou ali. Mas eu vou levantar uma bandeira. Esse pastor não podia ter trocado esse teclado de lugar, não. Mas quando teve a campanha para o teclado, para comprar o teclado, a pessoa não se manifestou. Sabe o que é isso, Jonas? Sabe o que é isso, Jonas? Ó Deus falando. Ó Deus falando. Sabe o que é isso, gente? É Jonas. É Jonas. Cuidado. Agora preste atenção num detalhe. Qual é o título da mensagem? O que Deus não criou. Dentro desse cenário todo, eu vou fazer a pergunta que não quer calar. O que Deus não criou? Deus não criou a rebeldia. Deus não criou a indiferença. Deus não criou a preguiça. Escuta, Jonas desce para o grande barco, sim ou não? Diz o texto, sim ou não? Desce para o grande peixe, sim ou não? Não quis ir para a grande Nínive, sim ou não? Desce para o grande mar, sim ou não? Mas ele se envolve com coisas pequenas, que é uma plantinha. E ele é derrotado por um verme. Quando você se envolve com coisas pequenas, um vírus complica a sua vida. Quando você se envolve com coisas pequenas, um vírus complica a sua vida. A palavra de Deus diz no Salmo 103 ou 104, não me lembro agora, que Deus afofa a cama daqueles que Ele ama. Quando você está com a saúde de vento em popa, você não se envolve com oração, você não se envolve com o culto, você não se envolve com a obra. Aí quando vem uma gripe, que alguém fala para você, vamos lá na oração, não, eu estou gripado. Mas quando tinha saúde também não foi. Aí Deus não vai afofar a sua cama. Você vai ser visitado sim pelo vírus. E um vírus que passaria levemente, ele te causa grandes transtornos. Escuta, preste atenção. Preste atenção. Olha só a dupla realidade. O capitão, ele obedeceu a Deus, sim ou não? O capitão do navio obedeceu a Deus, sim ou não?
fez até sacrifício. Ele era crente, sim ou não? Não. Os marujos obedeceram a Deus, sim ou não? Ele era crente? O vento obedeceu a Deus, sim ou não? A tempestade obedecia a Deus, sim ou não? O mar obedecia a Deus, sim ou não? O peixe obedecia a Deus, sim ou não? Os ninivitas obedeceram a Deus, sim ou não? Os jumentos obedeceram a Deus, sim ou não? E Jonas? Às vezes os ímpios obedecem mais a Deus do que os crentes. É doído isso aí, irmãos. Às vezes você encontra um ímpio mais obediente a Deus do que o próprio crente. Quantas pessoas vão no gabinete ali, eu falo, irmão, você fez isso? Pastor, fiz, mas não falei para você não fazer. Falou, pastor, mas se eu gastei 1 hora de gabinete com ele, se eu tivesse gastado 15 minutos com uma pessoa que nem crente talvez o resultado teria sido 10 vezes mais. O problema nosso, irmãos, é que há uma rebeldia dentro de nós, e essa não foi convertida. Quando Deus falar, obedece. Quando Deus usar a boca do teu líder, e você tem que ter pastor, viu? Eu sou da igreja tal, mas quem é o teu pastor? Aí tem 10 pastores aqui, nenhum é pastor seu. Quem não se submete à autoridade, não tem autoridade. Pastor, eu oro, e a minha oração parece que não passa do teto. Eu vou perguntar, você é liderado por quem? Quem não se submete à autoridade, não tem autoridade. A sua oração, ela só vai ter representatividade se você obedecer a alguém, a algum líder espiritual, a palavra de Deus. Você não obedece a palavra de Deus? Muitos aqui só vêm na igreja no dia da ceia. É isso que a Bíblia ensina. Nós não somos católicos. Nós somos crente, o crente é igrejeiro. O crente é igrejeiro. O católico vai uma vez na missa e fala, está passando de bom. Foi uma vez no mês. Nós não. O crente, se tiver 10 cultos por semana, o crente vai nos 10, porque o crente é igrejeiro. Agora, o que nós estamos vendo? A catolização da fé. Nós estamos nos tornando católicos. Estamos começando a achar que é para ir na igreja só uma vez por mês, pelo amor de Deus. Mas quantas vezes eu tenho orientado, quantas vezes eu tenho falado, mas o Jonas não obedece. Irmão, você não veio aqui para ouvir louvor, você não veio aqui para poder, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem que fazer cócega, não. A palavra de Deus, ela tem que deixar hematoma. E quando a pessoa não está andando 100% com Deus, qualquer coisa que você falar, pega. Nossa, pastor, você bateu demais, você apanhou, irmão? Você apanhou porque você precisava. Não fala para mim mais não que eu bato não, que agora eu vou dar na canela. Pastor, o senhor bate demais, então você prepara, porque se você apanhou é que você estava precisando ouvir. Porque quem está 100% com Deus não percebe que está apanhando, porque nada pega. Nada pega, a pessoa está blindada, está imunizada. Que pastor tem uma palavra tão dura, eu vou procurar uma igreja mais mansa. Uma pessoa falou isso para mim. Fiquei sabendo que ela saiu daqui, saiu sem dar nem tchau, porque quando a pessoa não é ovelha, ela não dá nem tchau. E aí fiquei sabendo que ela estava numa outra igreja aí, que eu conheço muito bem. É claro que a gente não vai ficar falando, porque a gente filtra. Existem coisas que é melhor não falar. E ela me ligou e falou, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bom, irmã. Foi eu quem batizei, foi eu quem discipulei, foi um monte de coisa. Tudo bem, irmã. Fiquei sabendo que o senhor está chateada comigo. E eu falei, quem te contou? Porque na hora eu já quero a ficha completa, né? Não, é porque me falaram que o senhor está chateado comigo, porque eu estou na outra igreja. Eu falei, irmã, que igreja que você está? Eu estou na igreja fulana de tal.
Eu falei, minha irmã, você trocar uma igreja batista por uma igreja fulano de tal, você vai beber água suja. Você vai beber água suja, porque eu conheço a vida desse povo aí. É esse tipo de igreja que você quer? Ela falou, não, porque lá é mais fácil a gente ser crente. Mas é claro que é mais fácil. Lá todo mundo bebe, inclusive os pastores. E eu vou bater contra a bebida aqui enquanto eu tiver vida? Ah, ninguém cala a minha boca. Vou bater contra um monte de coisa errada? Ah, mas lá ninguém fala isso. Claro que não, lá eles querem a sua lã, eles não querem a sua salvação. Agora é isso que você quer? Você quer um evangelho mamão com açúcar? Bateu na porta errada aqui, não tem comida requentada. E o café está no bule quentinho, toda hora que você chegar, você tem palavra de Deus. Ah, pastor, eu acho dura a tua palavra. Então passa a ouvir Jesus e João Batista. E vai te chamar você de sepulcro caiado, raça de víboras. O papel nosso aqui não é agradar, o papel nosso aqui é falar da parte de Deus. Porque pesa sobre mim a responsabilidade da tua salvação. Essa história de Jonas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está falando nem com Jonas e nem com Nínive, Ele está falando é conosco. Daqui um dia nós vamos ter a renovação do PES. Eu tive que trazer um pastor do Mato Grosso, pastor Oswaldo Coutinho, que é para mim ele é um papa, de tanto que aquele homem tem serviço prestado ao reino de Deus. Para que nós tivéssemos uma arrecadação maior, eu tive que trazer alguém assim, mas precisava disso. Precisava você ouvir alguém tão abençoado para você entender que nós temos que fazer missão. O PES é missão. Está aqui. Será que Jonas tinha que ser vomitado por um peixe? Passar por tudo que ele passou? Andar 300 quilômetros a mais? Para entender que pregar a palavra de Deus e dar testemunho de vida deveria ser um prazer, deveria ser osmótico na nossa vida. Sabe o que Deus não criou? A nossa rebeldia. Isso Ele não criou. E Ele tem que lidar com isso o tempo todo. E Ele tem que amar o tempo todo. E Ele tem que abençoar o tempo todo. Lidar com líderes mau caráter. Jonas, um líder mau caráter. Quantos pastores mau caráter nós temos aí na frente dos púlpitos? Pastor que não paga o que deve. Pastor que não respeita o sexo oposto. Pastor que não prepara a palavra, tira da internet na hora de vir para a igreja e prega exatamente igual ele leu. Pastor que não ora, que o único monte que ele conhece é um monte de comida e um monte de coberta. É isso que vocês querem para vocês? Alguém que não tem lastro, taquara rachada, tamborete sem fundo? É isso que vocês querem para vocês? Esse povo que está aqui, irmãos, tem hora de voos na presença do Senhor. Pode não ser conhecido da mídia, e não é. Se você falar lá no Rio de Janeiro do Chiquinho de São Simão, ninguém sabe quem é. Se você falar do Toinho da Vila Olinda, ninguém sabe quem é. Mas se você falar com Deus, Deus sabe quem é. Se você falar com os demônios sabem quem é. Por quê? Porque a nossa vida não é midiática. A nossa vida é mediante o Senhor. Deus abençoe a sua história. Deus abençoe a sua vida. Para de resistir. Vem para o chamado. Semana passada, semana atrasada, nós falamos que tem gente aqui querendo fazer teologia. Mas fala que não tem condições de pagar.
Quem conhece o pastor Rafael? Ele não está aqui agora, né? Cadê ele? Ô varão, fica de pé aí, varão. Quem conhece esse homem? Prega bem ou não? Professor de teologia sistemática. Quem dava teologia sistemática era eu. E eu precisava encontrar um varão valoroso para passar essa cadeira. Passei para ele e ele desenvolve com galhardia. Eu precisava de um professor de hebraico. Está lecionando hebraico, lecionando latim. Deixa eu falar uma coisa para você. É um homem abençoado ou não? As últimas pregações do pastor Rafael, eu vi ele chorando aqui. Mas eu não vi só ele chorando aqui, eu vi pessoas chorando ali. Verdade ou mentira? Por que Deus está derramando tanto óleo na vida dele? Não, vocês vão me responder agora. Por que Deus derrama tanto óleo na vida dele? Porque Deus está dizendo para ele: não foge do teu chamado. Ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe muito bem quem foi que chamou ele, não fui eu. Esse homem não foi gritado nem assoviado, ele foi chamado e chamado pelo nome. E Deus tem derramado na vida dele para dizer para ele e para a mulher dele que ele não pode ir para Tarsis, ele tem que ir para Nínive. Mas não era isso que eu queria falar. Pastor Rafael começou a fazer CETEBAN. Pode sentar, pastor, obrigado. E a minha esposa preocupada, porque estava difícil para ele, né, assumir o CETEBAN. Ela conversou com a irmã, e a irmã, ela nem falou que era ele, a irmã nem sabe que foi para ele que ela abençoou. Minha esposa falou: estou precisando de alguém está fazendo teologia e está tendo dificuldade no pagamento. A irmã falou assim: deixa comigo, eu vou pagar. Eu pergunto para você, a irmã jogou o dinheiro fora ou ela acertou poderosamente? Ela não fez teologia, mas ela fez teologia. Hoje ela está no centro da vontade de Deus e essa luz vai brilhar na vida dela, porque esse homem é um homem abençoado. Às vezes nós temos pessoas, irmãos, querendo fazer teologia, não tem quem abençoa. A gente tem dinheiro para tudo, sai daqui, gasta R$300 numa pizza, não tem coragem de ofertar 100, R$200 para formar um pastor. E se você quer saber se Deus é fiel ou não, ajuda a construir igreja e ajuda a formar pastor. Se a tua vida não mudar em um ano, eu abandono o púlpito, eu fecho a Bíblia e nunca mais falo das coisas de Deus. Então, hoje, para a honra e glória do Senhor, o pastor Elismar foi bolsa do CETEBAN. Quem trouxe o pastor Elismar aqui foi a irmã Keila. Pastor Oséias foi bolsa do CETEBAN. Hoje está pastoreando a Assembleia de Deus. Pastor Rafael foi bolsa do CETEBAN. É o nosso, se é que nós podemos nos orgulhar de alguma coisa, né? Paulo fala em Gálatas que a gente tem que se orgulhar mesmo é da cruz de Cristo. Mas hoje é alguém que representa a Igreja Batista, tem as cores da Igreja Batista. Se você deseja obedecer o chamado, se Deus está falando com você, oferta R$100 por mês e deixa que a minha esposa, o pastor Marcondes, encontrem as pessoas que precisam concluir o CETEBAN. Amanhã ou depois é uma igreja aberta. Amanhã ou depois é um testemunho de vida. É alguém que vai somar e muito na obra de Deus. E se você tem condições de pagar para si, não demore. Porque a plantinha pode secar. Deus pode usar um verme para te tirar da zona de conforto. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te fortaleça. Vamos orar? Obrigado, meu Deus e meu Pai. Nós entendemos. A mensagem foi clara. A única coisa que o Senhor não criou foi a rebeldia. E nós não somos rebeldes.
Nós não somos o Jonas desobediente. Nós somos o Jonas que ora e o Jonas obediente. Por isso, todos aqueles que estão aqui e que entendem a missão e o propósito, sabem que devem ofertar na obra do Senhor. E sabem que nós estamos caminhando para o fechamento. Senhor, meu Pai, que nós possamos abrir uma igreja em cada esquina. Que nós possamos ir e pregar o Evangelho. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre a sua vida.